Oi, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo, final do mês, para conversarmos sobre a leitura de agosto do Desafio Bookster 2023. Agosto, lemos Como Tigres na Neve, da autora coreana Joo-hyun Kim, não sei como pronunciar direito. Essa capa lindíssima da editora Melhoramentos, que tem como pano de fundo a ocupação japonesa na Coreia no século passado. Para conversar com a gente, temos Annelise Vergara, que é professora e mestra em História pela Unesp. Ela tem um canal muito legal no YouTube, também nas redes sociais, que ela fala sobre história, diferentes temas de história, fazendo videoaulas para estudantes vestibulandos e professores que estão no início da carreira. Tem atualmente mais de 60 mil inscritos no canal. E a Alessandra Steck, que é a tradutora aqui desse livrinho que a gente leu e eu adorei. Ela é formada em letras português e inglês, com ênfase em estudos da tradução pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha no mercado editorial há pelo menos 15 anos. Gente, muito obrigado, né, por terem topado. Sejam bem-vindas aqui ao Desafio Bookster. E já queria começar fazendo uma perguntinha primeiro para a Annelise. Annelise, fala um pouquinho para a gente, só para situar um pouquinho né, onde a gente pisou na leitura desse livro, sobre trazer um breve panorama, eu sei que tem que ser bem breve, mas sobre a história política da Coreia, né, principalmente nesse período histórico que a gente leu aqui no livro. Legal, Pedro. Quero agradecer aí o convite, participação aqui, a Lê também. Bom, como você disse, é um período bastante longo. A história da Coreia é milenar, assim. Então, eu achei por bem fazer um recorte, pelo menos até onde a gente vai passar aqui no livro, né? Onde a história do livro se passa por mais tempo. Então, se eu fosse fazer esse recorte, eu ia pensar principalmente na história da Coreia a partir do século XIX, tá? Então, eu estou tirando aí uma grande parte da Aham, história. Então, os historiadores que me perdoem, mas é assim, a gente tem que fazer recortes e claro. escolhas. Até o século XIX, a gente tem uma dinastia, né, chamada de Joseon, né? E essa dinastia, ela tinha uma posição política muito isolacionista, né, de protecionista, até porque a gente está falando do século XIX, que foi um contexto do imperialismo. Então, para quem não se lembra lá do imperialismo na escola, foi um momento em que as potências industrializadas, capitalistas, principalmente da Europa e os Estados Unidos, e no caso da Ásia, o Japão também, eles estavam ali em busca de mercado consumidor, matéria-prima, em outros continentes, em especial o continente asiático e o continente africano. Então, era aquela ideia de busca por produtos, busca por mercado consumidor, principalmente para o desenvolvimento da indústria europeia, norte-americana também. Então, nesse primeiro momento, a Coreia tinha uma postura muito protecionista de não ser influenciada por essas tentativas de invasões mesmo, né, de outros locais. E muito porque, ao longo da sua história milenária, já tinha acontecido casos aí de outras tentativas de invasão, do Japão, principalmente. Então, tinha essa postura aí até o século XIX, bastante protecionista. Até que a gente vai ter aí no final desse século a, o crescimento do Japão como uma potência também industrializada e a invasão a partir de 1910. Então, o contexto do livro, ele se passa nessa invasão japonesa de 1910 até 1945, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então, veja só que contexto pesado, que a gente percebe isso no livro, né? Mas que contexto histórico, político pesado, né, para o país, porque a gente tem a invasão de um outro país e tudo que vem aí relacionado à invasão de um país imperialista, depois eu posso comentar com mais calma, mas também a gente tem a guerra, né, uma Segunda Guerra Mundial no meio disso tudo, além dos movimentos de resistência. Então é um contexto bastante complexo com a invasão do Japão aí nesse momento. E a gente percebe isso muito, muito bem no livro, né? Ah, esse é o microfone.
É, interessante, eu não sabia dessas outras tentativas do Japão de invadir a Coreia, mas né, pelo que a gente lê no livro, realmente parece ser algo, uma relação já complicada, né, entre os dois países e que há um conflito, assim, né, tem uma certa rixa, falando de uma forma é, bem leiga. E Ali, agora você, conta pra gente como é que foi a experiência de traduzir aqui esse livro, né, uma literatura mais oriental, se você enfrentou desafios por terem, né, questões históricas, questões também de próprios costumes daquele local. Eu sei que foi uma tradução do inglês, né, porque, se eu não me engano, a autora traduz do inglês. Então conta pra gente até se você já tinha ouvido falar da autora antes, você já tinha tido algum um contato com ela. Oi, gente. Bom, Pedro, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Annelise, é um prazer também conversar com você sobre esse livro, que é um dos meus favoritos, na verdade, do meu portfólio. Eu gosto muito Ai, que desse livro, eu legal. gostei muito de trabalhar com ele. É, Eu não conhecia a autora, eu conheci ela a partir desse livro mesmo. E sim, ela mora nos Estados Unidos, ela escreve em inglês, né? Apesar de Uhum. ter origem coreana. E o processo foi muito mais. Eu passei muito mais tempo pesquisando do que efetivamente traduzindo. E, na verdade, isso é verdade para muitos livros, né? Uhum. É muito raro um livro que a gente não tem que fazer pesquisa. O trabalho de tradução é quase que essencialmente um trabalho de pesquisa, principalmente numa obra como essa, que nem eles explicou, tem todo um pano de fundo histórico para a gente mergulhar, para entender até as questões dos personagens. Então, eu passei muito tempo fazendo pesquisa para esse livro em específico. E algumas coisas nesse livro me chamaram muita atenção e eu gostei bastante, ele tem um quê de fantasia, né? Apesar de não ser uma história fantástica, longe disso, ele tem até ali uns elementos, né? Em algumas partezinhas que são mais fantásticos, a história da mulher que o cara acredita que ela renasce no tigre, o continho que eles contam também do irmão, que o cara Uhum. convence o tigre de que o irmão renasceu nele. Então, são coisinhas fantásticas que são pontuais no meio do livro, mas a narrativa dela, ela é uma narrativa que tem um quê de fantasia, principalmente ali no começo, no epílogo, né, que a gente tem o personagem buscando ali uma caça para alimentar sua família e ele já está ali meio delirante de fome, então a visão dele já está um pouco, né, diferente, um pouco mais fantasiosa, talvez. E umas coisas que eu tentei fazer na tradução foi passar um pouco esse clima de, apesar de a gente ter um romance que é mais histórico, trazer um pouco dessa coisa da fantasia para a minha tradução. Uhum, legal. E aí fica realmente, também dá essa sensação mesmo, né? Eu acho que o próprio título, depois eu vou perguntar para a Annelise essa questão dos tigres, né? Como é que isso está relacionado à própria cultura da Coreia, mas antes disso, para saber, assim, quando você faz uma tradução de um livro que tem tantos aspectos históricos e culturais diferentes, como é que é esse trabalho de pesquisa? Porque você é formado em letras, né? Essa parte Sim. histórica não é a sua especialidade. Você faz uma Não. pesquisa realmente extensa, você recorre a professores de história, há alguém depois que faz essa revisão histórica. Como é que é isso? Aonde você recorre? Tipo, você vê um negócio e você não sabe, né? Você vai lá no Google, pesquisa aqui, como é que funciona isso? Assim, no processo de tradução, eu vou confessar que é um pouco caótico o processo de pesquisa. A gente pesquisa onde dá, e se eu tenho contatos que são especialistas da área, com certeza vou atrás para perguntar qual que é a melhor fonte, né, onde que a gente pode encontrar as informações mais fidedignas. Mas sim, a editora depois até teve todo um processo de anotação do livro, as notas do livro não são minhas, Uhum. foi uma pessoa que é especializada também em história da Coreia, então, tem todo esse cuidado também da editora, que, como você falou, né, não é minha especialidade. Uhum. Então, eu trago mesmo, eu faço muita pesquisa, até porque se eu não fizer pesquisa, eu não vou conseguir trazer um livro como Aham, esse. aham, aham. Então, eu faço muita pesquisa
do jeito que dá, atrás de pessoas que eu sei que eu confio, que estão na área, ou realmente o Google às vezes salva a gente só tem que saber pensar ali as melhores fontes, mas sim, a editora tem todo um processo depois da tradução para anotar esse livro, para ver também se eu, né, no meu, como não sou especialista ali, não comi uma bolinha ou outra, a editora tem todo esse trabalho, esse cuidado de entregar uma obra também com um leitor de um especialista, né, na Coreia, para a gente não correr esse tipo de risco. Uhum. É interessante. E porque imagino que realmente seja algo bem extenso. E Annelise, queria te perguntar sobre essa questão do título, né, que eu mencionei, como Tigres na Neve. Os tigres estão logo lá no comecinho, do livro, e eles acabam, vira e mexe, aparecendo na narrativa, né? Seja uma referência ao que aconteceu lá no começo do livro, que parece até meio que uma fábula, e a importância foi tanta que foi parar no título. Nem sei como é que é o título em inglês. Deixa eu ver aqui, você lembra? Acho que É é Beasts of Beasts, No Nation. isso. Beasts of... No Nation. É. Não, Beasts of a Little Land. Little Land. Little Land. É. É. É verdade. Aí não, não é nem tigre que tá no título, mas vem a ideia de um bicho, né? De um animal. Sim. É, como é que é essa relação a figura desse tigre da Sibéria, ele está presente na própria história coreana? É um animal que tem um simbolismo importante? Sim, é até interessante. Depois eu fui dar uma olhadinha em entrevistas da autora, né? E ela tem, além dela usar essa questão que eu já vou explicar, ela também tem um projeto, se não me engano, relacionado à proteção dos tigres siberianos e Ah, que tudo mais. É legal. muito bacana. Ela faz um trabalho com uma fundação também. E aí a gente percebe um pouco isso no livro, né? Esse cuidado sobre falar com a natureza, sobre a natureza, né? E como a Ale comentou, essa coisa da fábula, né? Em história, a gente entra para falar sobre o mito de fundação. Então, geralmente, a gente pensa em mito como algo falso, como algo que é uma historinha inventada, mas nas ciências humanas a gente usa o mito como uma fonte histórica para Uhum. pensar aquele contexto ali de surgimento daquela sociedade. E não é diferente com o caso do tigre, né? Então, assim, a gente tem aquela história que ela até conta no início do urso e do tigre, que seria o mito de fundação da Coreia. Então, os dois, eles queriam ali se tornar humanos, e aí é pedido para que, pelos deuses, né, que eles fiquem ali numa caverna, se alimentando de uma planta que eu me esqueci agora, por muito tempo, e o tigre desiste e o urso permanece. Aí o urso acaba se transformando numa mulher, mas vem a necessidade de ter um filho. Acaba que o deus se torna um homem, se casa com ela, eles têm um filho, e esse filho, Dangun, seria a origem da Coreia. E quando a gente vê na história, né, de fato, aí eu até brinco com os meus alunos que é a parte sem graça, porque daí a gente tira essa coisa da fábula, né, do mistério, mas enfim, a gente pensa nele como talvez o fundador ali da sociedade coreana naquele contexto, que unificou e conseguiu organizar aquelas terras a partir da agricultura. E o tigre, ele teria desistido, mas só que ao mesmo tempo ele é olhado, ele é visto como alguém, né, um animal, na verdade, que é corajoso, que é respeitoso, inclusive até um símbolo de proteção. E o tigre da Sibéria, o tigre branco, ele é vamos dizer assim, um nível a mais, ele transcende esse nível, porque o branco da pele dele seria relacionado ao nível de sabedoria que ele chegou. Então, até hoje a gente tem essa questão ainda não, seria um mito, uma lenda, um folclore, talvez, né? A autora usa esse termo folclore às vezes, mas talvez um mito mesmo de fundação e relacionado ainda também com esse cuidado com a natureza. Eu vejo também muito parecido com uma cosmovisão que muitos indígenas aqui do Brasil têm também, essa da natureza como um parente. Até tem um trecho no livro que ele fala, né, como se fosse um primo distante, o tigre. É muito relacionado àquilo que a gente vê com os povos indígenas aqui,
Já ouvi o Ailton Krenak falando sobre isso, né, da montanha como um tio, não algo separado da humanidade. Então, eu vejo muito essa visão dela de resgatar, talvez resgatar, não sei, essa relação do ser humano com a natureza. A gente vê muito isso ao longo do livro. É bem interessante, né? Eu gostei bastante também. Sim, sim. É, Não, muito legal essa particularidade. Até gostei de saber também que a autora tem essa relação com os Tem, né? animais. Já me fez gostar ainda mais. Parte da renda com a venda do livro original, ela direcionou para Ai, que para legal. essa, é, esse, Legal. É bem essa bacana. Eu sou super dos É animais. tipo uma fundação que ela fundação, tem de é. proteção à natureza, né? Porque até os tigres siberianos estão quase em extinção, né? Tem Extinção. É. pouquíssimos animais ainda na natureza. E Sim. ali, você falou que, eu sei que você já traduziu um monte de coisa, aí coisas que eu vi que eu acho legal, né, o Me Chame Pelo Seu Nome, tem o A Casa Holandesa também, que fez super sucesso, que também tem esse aspecto um pouco histórico. Tem muita coisa que está há muito tempo traduzindo. Teve alguma particularidade, assim, que diferenciou o livro dos outros que você já traduziu e que talvez valha mencionar, alguma curiosidade, assim, desse processo de tradução? Com certeza. De cultura coreana, esse foi só o segundo livro que eu traduzi. Então, só por ser um pano de fundo diferente, Qual né? que é o primeiro? O Kim, eu não sei falar o nome dela, gente, mas é Kim Ji-young, Uhum. que é a história de uma mulher coreana nos dias de hoje, daí, né? Toda essa a relação da mulher com o patriarcado coreano, que ainda é muito forte, no mercado de trabalho. É bem legal o livro. E foi o primeiro coreano que eu traduzi, e esse aqui foi o segundo. E geralmente eu traduzo livros que se passam nos Estados Unidos. Uhum. Então só aí já é completamente diferente, né? Já é uma novidade, assim, de novo, eu tive que fazer muita pesquisa, tive que mergulhar mesmo, assistir filme, ler outros livros, até para ver, por exemplo, o tratamento entre os personagens, Aham. que é muito diferente de uma cultura que a gente tem aqui, mas que também deu para puxar um pouquinho, por exemplo, uma coisinha bem pontual, que é a Jade chama as mulheres mais velhas, quando ela está mais nova, de tia. Eu escolhi usar esse termo porque o termo em coreano também tem essa conotação de tia, pode ser Uhum. senhora ou tia. E eu escolhi usar o tia porque, querendo ou não, traz um pouquinho para perto da gente, né? A gente, quando é mais novo, geralmente chama os amigos dos nossos pais, que são mais velhos que a gente, Sim. de tia, as amigas de tia, que é um sinal de carinho e também de respeito por uma pessoa mais velha do que você, né? E eu achei isso bem legal. E achei legal que deu para trazer um pouco. Até depois eles fizeram uma anotação, né? De novo, as notas não são minhas, mas eu achei as notas fantásticas. Eu acho que elas ajudam bastante. Elas são enxutas, porém elas explicam muitas coisas. Então não é aquela coisa de anotação, anotação, anotação que te atrapalha na leitura, mas ajuda a trazer um pouquinho dessa história, um pouquinho da cultura, porque querendo ou não, não é uma coisa que a maioria dos brasileiros estão super familiarizados, né? Com cultura coreana, com história coreana. Então, esse pano de fundo, para mim, foi muito diferente de trabalhar, apesar de eu já, né, claro, já tinha assistido filmes, já tinha, mas traduzido uma obra coreana foi só a segunda, então foi super legal essa parte de mergulhar mesmo na cultura e na história, né? Igual a Annelise explicou, Uhum. eu tive também que fazer um mergulho aí nessa história para entender a coisa da guerra, a dinâmica entre o Japão e a Coreia, e quem são essas pessoas que estão lutando pela libertação, sabe? Eu tive que fazer um mergulho profundo mesmo na Coreia. Achei muito, muito legal. Uhum. E quem que fez essas notas? Eu até tentei achar o nome da pessoa, não encontrei na edição, você sabe? Eu acho que tem aqui no final, né, o nome dele. Tem, eu não vi. Tem sim. Tem, Luiz Girão. Ah, verdade, verdade. Ah, tá. Legal. É, E aí que eu ia perguntar para você, Annelise, no livro há também um tema que eu acho que traz até essa ideia um pouco excêntrica, a questão das cortesãs, né? Uhum, Essa sim, figura que eu acho que ela é pouco conhecida por nós e muitas vezes tem uma associação direta à questão de prostituição, né? Apenas como se fosse sim.
uma prostituta, mas é muito mais que isso, né? É diferente, é toda uma questão cultural. Você podia falar um pouquinho, Sim. gente, dessa figura, por favor? É interessante, né? Eu, assim, até indo um pouco além, né? É muito interessante a figura da mulher no livro, né? E como a Ale disse, né? Essa questão do patriarcalismo está bem ali, bem forte o tempo todo, e é um dos temas que, além da história, ele Hum. envolve a gente nesses temas, né? Eu gostei muito disso. E está ligado com a questão das cortesãs. E aí, nas pesquisas, a gente vê que elas já eram mulheres que tinham esse trabalho desde ali, mais ou menos do século XV, XVI, e até, pelo menos, a invasão do Japão era algo super, vamos dizer assim, comum, e elas estavam meio que acima dos escravizados, vamos dizer assim, porque elas faziam um trabalho ligado ao Estado, estavam próximas de pessoas da política, pessoas de grau importante nesse sentido, mas elas não tinham, de certa forma, essa liberdade além daquele contexto que elas estavam ali vivendo. Mas é importante ressaltar que elas estavam também aprendendo diversas formas de arte, de poesia, de música. Sim, Então é, é bem interessante isso, é né? Acaba muito, sendo né? uma A certa liberdade ali, formação. né? Sim, sim. Isso. Opa, continua. Perdão. E eu não consigo não ligar com história também daqui do Brasil e tudo mais, Aham. que isso que é legal, a gente acaba se ligando muito com isso, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres que eram freiras, muitas vezes os estudos dizem que elas iam até, se tornavam ali freiras, porque ali elas tinham um pouco mais de liberdade, pelo menos elas conseguiam estudar, conseguiam ter uma formação, claro que, assim, no sentido do contexto histórico que a gente está falando, não é a mesma liberdade que a gente tem hoje. Mas eu vejo ali a cortesã nesse sentido, ali, mesmo dentro desse esquema ali de estarem submetidas a esse Estado, elas ainda tinham, assim, esse privilégio de estarem, vamos dizer assim, se formando e estudando outras línguas, como a gente vê com a Jade, com a Dani e tudo mais. Uhum. É, o que que acontece? Elas, nesse sentido, elas, desde os 6 anos, elas podiam ser recrutadas, entre 6 e 10 anos. Então, elas podiam ser recrutadas para se tornarem cortesãs, ou então elas eram escolhidas, como aconteceu ali no caso com a Jade, né, que foi uma escolha mais ou menos ali, né, foi a mãe dela que leva ela até ali. E aí elas iam para essas casas de treinamento. Com o final da invasão japonesa, essa profissão ela deixa de existir, até muito por conta da influência ocidental e tudo mais. Acontece que depois de alguns anos, a imagem dessas cortesãs vai ser vista como a imagem do que era a Coreia antes da invasão, da cultura coreana, das artes, da dança, porque tinha também essa questão do teatro, da dança, que a gente vê que a Jade faz também. Então, acaba que elas viram um símbolo, vamos dizer assim, dessa Coreia antes da invasão e antes da influência do Ocidente. Então, é uma figura simbólica bastante interessante. E quando ela coloca isso no livro, na minha visão de leitora, né, eu Hum. vejo assim muito para que a gente possa entrar nesses lugares que as pessoas comuns talvez não chegariam, né? Uhum. Bem interessante. Nesse paralelo que você fez até com a nossa história, realmente a sensação que dá é que era uma forma também de elas poderem, né, se aprofundar em outros assuntos, sem ficar restrita à figura da dona de casa, da esposa e da mãe que ia criar os filhos, né? Uma mulher mais independente que poderia, Uhum. exercer as suas vontades, mas lógico também que imagina que naquela época, né, no caso das cortesãs, tinha um custo, né, de abusos, talvez, de violência. Sim. É, mas eu também, você falando agora, essa sensação ficou ainda mais clara para mim, essa impressão que o livro me trouxe. Uhum. É, Ale, agora você, como tradutora de tantos livros e também imagino grandes leitoras, formou em letras, como é que foi a experiência de leitura para você do livro, assim? Você gostou? Teve personagens ou cenas que te marcaram mais? Acho interessante você falar
até esse processo? Como é que faz? Como é que é o tradutor, né? Você lê o livro antes de traduzir, ou você vai fazendo junto? Dá para ter esse prazer da leitura enquanto você faz, ou acaba ficando tão preocupado em prestar atenção na linguagem, tudo no que precisa ser traduzido, que você lê por prazer outros livros que você não está traduzindo? Olha, acontece às vezes de a gente ler só por obrigação. Uhum, uhum, Esse não é o caso. Esse livro foi realmente uma leitura prazerosa. E aí, cada tradutor vai ter o seu processo, né? Eu prefiro não ler a obra antes. Eu uhum, prefiro ir lendo conforme eu vou traduzindo. Então, até porque, como eu me envolvo com a leitura, eu gosto de ter essa experiência de leitora enquanto eu estou traduzindo, exatamente para me aproximar do leitor. Eu não quero começar a tradução já sabendo tudo e já, sabe, encaminhando de alguma forma ali a minha leitura. Então, eu vou traduzindo conforme eu vou lendo. Eu não leio antes. E aí, o que eu faço depois, claro, é voltar na minha própria tradução e aí ir aprimorando esse texto e, né, mexendo nele ali nos pormenores, nos detalhes. Então, o meu processo é esse. Eu prefiro não ler antes e mergulhar ali, fazer o meu primeiro mergulho como leitora mesmo, já traduzindo a obra. Até porque aí questões práticas, né? Nem sempre a gente tem tempo. uhum. Então, às vezes você vai traduzir um livro em 3 meses, parece bastante tempo, mas como a gente tem que fazer muita pesquisa, acaba que esses 3 meses passam assim. Então, se você vai, primeiro eu vou ler, depois vou. Não, eu gosto de juntar todo esse processo e ir fazendo ali conforme eu vou lendo o livro, já vou. Aí, se for o caso, volto, arrumo alguma coisa que eu não tinha percebido, e aí continuo a tradução normalmente. E esse livro, com certeza, foi uma leitura muito prazerosa, foi um trabalho muito gostoso, e eu gostei bastante. Gostei sim. Legal. Acho que a falta de tempo realmente acaba nos impossibilitando de fazer muita coisa que a gente queria, né, com mais calma. É, É, né? Annelise, no livro acho que a gente falou, né, da questão da invasão e da ocupação japonesa na Coreia, mas como é que foi depois, né? Como é que foi essa independência? Que até a gente vê no livro que tem várias passagens e personagens que acabam sendo dessa resistência contra o Japão e até acabam morrendo. Tem aquela cena horrorosa daquela rebelião que várias pessoas são mortas, começam a atirar, e eles ficam esperando que a embaixada dos Estados Unidos faça alguma coisa, que alguém apareça, mas no fim não faz nada. Até dá uma sensação um pouco de desespero, e realmente como se os coreanos estivessem lá esquecidos, né, pelo resto do que estava, né, o mundo não virou as costas para eles. Como é que foi esse pós? Como é que eles conseguiram realmente se livrar? Foi só pelo término da guerra, porque o Japão perdeu e, por consequência, ele perde força. E depois disso, como é que foi essa independência? É bem interessante mesmo esse momento, né? Essa revolta que você mencionou, que eles estão na rua, tem a Declaração da Independência, tem as É. bandeiras. Ela é um primeiro movimento assim de resistência no sentido de sair para a rua e de se colocar, que foi em 1919. Desde o do momento que o Japão invade, a gente já tem a construção de movimentos de resistência na Coreia, e esses movimentos, como ela mesma coloca no livro, eles são diversos. Então, nós temos os comunistas, mas nós temos os nacionalistas também, os católicos. Então, são diversas áreas da sociedade que se colocam em resistência. Não dá para falar que foi só porque o Japão perdeu, né? A gente tem, é claro que esse contexto muito maior, ele auxilia também na independência de outros países que estavam sendo dominados por outras potências, mas os movimentos de resistência já vinham acontecendo. Então, no livro a gente vê alguns personagens que estão dentro aí desses movimentos, e aí a gente tem dois grandes movimentos de libertação, que é o Grupo de Restauração da Soberania Nacional e o Corpo de Libertação da Coreia. Só que quando entra a guerra, esses grupos diversos, eles se unem. Isso a gente vê muito também no livro, né? Eles acabam se unindo independente das ideologias. Eles se colocam a favor da independência, vamos dizer assim, que para depois ver o que vai acontecer. Então, tinham sim esses grupos que eram mais ligados aos Estados Unidos, que esperavam, como os nacionalistas, né? Que esperavam apoio, mas tinham uns grupos talvez mais ligados a um novo projeto de país caso viesse a independência, que é algo que era
muito relacionado ao próprio contexto histórico fora da Coreia. Porque pensando que a gente está falando de Segunda Guerra, nós temos também movimentos liberais, democráticos, por exemplo, com os Estados Unidos, também temos os comunistas, também temos os nazistas, né, os nazifascistas, e não é diferente ali dentro. A Coreia acaba recebendo essa influência. Quando vem a Segunda Guerra, isso gera uma força maior para a independência acontecer principalmente depois que o Japão recebe as bombas, né, dos Estados Unidos, a bomba atômica, e aí ele se rende. Então aí a Coreia consegue se colocar como independente. Mas aí que tá, aí se coloca como independente, mas ainda tem a influência das potências Estados Unidos e União Soviética. E a gente entra no contexto da Guerra Fria. Então, mais uma vez, influenciado por que está acontecendo, aí a gente vai ter a divisão. Então, a gente vê isso, eu senti muito isso lendo, que parece que nunca tem fim, né? Uhum. Aquela angústia ali dos personagens, aquela questão parece que nunca acaba ali. Tá bom, agora a gente tem independência, mas agora tem a perseguição à oposição, e agora dividiu a Coreia, o que vai acontecer? Então parece que. E é muito o que a gente sente também quando lê sobre a história do país, né? Das duas Coreias, no caso, também. Sim, sim. E Resumindo, né? aham. E esse é um tema recorrente, né? Até já li outros livros, tem o Herdeiras do Mar, tem o Pachinko, que trata um pouco desse tema da ocupação, então é um tema recorrente. Imagino que tenha um peso muito grande na cultura coreana, né, para os coreanos. E aí eu te pergunto, que até uma pergunta que veio do pessoal do Telegram, eu não sei se você sabe, se não tiver essa resposta, não tem problema, mas hoje em dia, assim, existe. Como é que é essa relação? Há ainda um certo ressentimento dos sul-coreanos com os japoneses, né? Eu sei que na questão das mulheres com solo, né, que conta no Herdeiras do Mar, parece que não tem um pedido ainda meio formal de desculpas, de reconhecimento de todo a violência, abuso, a crueldade que foi cometida. Não sei se você saberia responder. É um tema bastante polêmico ainda, principalmente ligado a isso que você falou, da violência dos japoneses, porque é, vamos imaginar assim, como se fossem outros países que invadiram, por exemplo, na África, os países da África, temos ainda um ranço colonial muito forte. Então, não é só invadir o território, é tudo isso que você comentou, né? A ideologia também é forte. Então, o fato dos japoneses terem impedido eles de usarem o seu nome coreano, teve um tempo que houve censura, a gente vê isso no livro, mas também houve a censura no sentido de falar o próprio coreano, eles são colocados o tempo todo como inferiores. Isso vem muito da ideologia imperialista, que foi usada por outros países também, não só o Japão, daquela ideia do darwinismo social, que existiam raças superiores e raças inferiores. No Hum, livro a gente vê esse discurso lá também no início, né, dos soldados japoneses falando como os generais, né, falando como eles eram raças inferiores e matam as pessoas assim à torto e direito. Então ainda existe, sim, principalmente pelos mais velhos que têm essa memória dos outros, dos seus ancestrais, vamos dizer assim. Então, não que seja algo que impeça, vamos dizer assim, a troca entre japoneses e coreanos, mas existe ainda essa rivalidade, vamos dizer, porque foi algo muito pesado, muito forte. E uhum. fora isso, ainda a gente vai ter depois a divisão das Coreias, né? Então, assim, aí entra uma questão dentro também. E então é bem pesado, Porque no sim. livro a gente Bem, vê bem pesado. referências à capital, né? Pyongyang, Pyongyang. que é a capital da Coreia do Norte, e a Coreia do Sul, Seul. Essa divisão ocorreu num cenário de Guerra Fria, é isso? Isso, logo pós o final da guerra, porque a gente brinca, né, os historiadores, que acabou a Segunda Guerra, iniciou a Guerra Fria. Não tem uma data, vamos dizer assim, ó, aqui começou a Guerra Fria. É Uhum, quase que ao mesmo tempo. Então, acaba-se a guerra, entra a União Soviética e os Estados Unidos para, vamos dizer assim, ajudar a tirar essa influência japonesa do governo e das terras e de tudo mais. E aí já se tem a divisão do Paralelo 38. E aí essa divisão meio que é artificial, mas aí as pessoas que têm ideologia comunista, né, os líderes já vão mais
para o norte, já tem essa influência maior no norte, na verdade, e meio que já tem rola essa divisão, e aí logo depois que começa a guerra da Coreia, que é a partir da década de 50, que é quando o norte invade o sul. E aí a gente está falando década de 50, é Guerra Fria total. E aí os Estados Unidos levam suas tropas, a União Soviética também, para que não haja influência de nenhum dos lados, né? Então, assim, a União Soviética não quer que a Península vire totalmente capitalista e nem os Estados Unidos comunista. Então, e é interessante que a guerra, eles assinam um armistício, mas meio que assim, ela não tem um fim formal, né? Não existe uma desculpa formal sobre a guerra, não, ela não acaba, vamos dizer assim, na formalidade. Então, é por isso que até hoje a gente vê muito dessas ameaças nucleares, desses conflitos aí da fronteira. É algo que ainda está ali meio sem fim, Uhum. né? Uhum. Formal, vamos dizer assim. Sim, é um tema recorrente, né? Esse conflito, até aquela fronteira, é uma fronteira que é meio de coisa cinema, parece, né? Tem todas as formalidades, a diferença entre cada lado, uma tensão política muito forte, de uma guerra, essa sensação de guerra, né, que pode acontecer a qualquer momento. É... mas é isso, gente. Chegamos, acho que no momento, senão fica longo e o pessoal não gosta de coisas muito longas hoje em dia. Annelise, adorei o conteúdo histórico. Ale, é muito legal você também compartilhar a experiência de tradução desse livro, que eu pessoalmente adorei. Agora, só para terminar falando o que eu achei, gostei bastante da leitura. Acho que é, é, é um tema que eu já li outras coisas, é um tema que me interessa, um tema de certa forma, não de certa forma, é um termo pesado, de bastante violência, né? Mas que muitas vezes a gente vê aqui de outras formas da questão da colonização, mas no lado ocidental, né, que a gente consegue até identificar algumas semelhanças com a nossa história, ou de países mais vizinhos, mas a gente acaba sabendo menos, né, da história da Coreia e de alguns costumes que acabam sendo retratados. Então, aí também a importância da gente ler esse tipo de literatura. Mas eu gostei muito, achei que as notas também que foram trazidas na edição acabaram contribuíram bastante. Eu não gosto que as notas fiquem atrás, fica aí. É um saco ter que ficar indo atrás e pegar. Tem horas que você até fala, eu não vou ver essa daqui, porque fica cortando o ritmo da leitura, né? Então fica aí a dica para a editora se nos ouvir. É, E é isso, espero que vocês tenham gostado do papo. Pessoal, obrigado por terem ficado aqui até o final assistindo. Mês que vem tem mais, a gente vai ler Homens e Ratos, do John Steinbeck, que vai trazer bastante sobre a Grande Depressão, né, dos Estados Unidos, década de 30. Tem gente que já acabou, eu nem comecei, mas o pessoal está gostando bastante. Eu gosto do autor, venceu o Prêmio Nobel de Literatura na década de 60, se eu não me engano. É, E é isso, sintam-se sempre bem-vindas, meninas, aqui no Desafio Books. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa, falar os contatos de vocês, redes sociais, onde o pessoal encontra. Eu quero agradecer a oportunidade, foi uma leitura muito boa, apesar de ser pesada, também me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais a história da Coreia, porque assim, dentro da graduação em História aqui no Brasil, a gente tem pouco também sobre a história da Ásia, né? Inclusive é um tema que agora começa a ser explorado. Então foi bem interessante de Uhum. conhecer, adorei a autora também, ela tem várias entrevistas, ela parece ser bem engajada nessa questão da natureza e tudo mais, bem bacana. E para quem gosta de história e também quiser conhecer o meu canal aqui no YouTube, o canal é Prof. Annelise, Annelise tudo junto com Z. E também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, também @Prof. Annelise. E agradecer ao Pedro também pela oportunidade, a Lê pela conversa, sempre muito bacana falar de literatura. Eu sou suspeito, mas... Bom, eu também queria agradecer muito o convite. Qualquer oportunidade de falar sobre literatura e tradução é sempre um prazer para mim. É muito legal conversar com outras pessoas que leram as obras que eu traduzi. É muito legal mesmo. Obrigada, Pedro, pelo convite. Obrigada, Nelise, pela troca. E as minhas redes sociais são Alice Tesh, quem quiser vir junto. É isso. Pessoal, obrigado, até a próxima e uma boa semana para todos. Beijo!